Alô pessoal de Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito, dessa vez atendendo um pedido de alguns dos nossos seguidores aqui no canal Sala de Trânsito para falar sobre a infração pela recusa ao teste de alcoolemia, ou seja, quando o condutor se recusa a se submeter ao teste do etilômetro, ou como algumas pessoas costumam chamar popularmente de bafômetro. É importante que vocês saibam que no Código de Trânsito Brasileiro, especificamente em seu artigo 277, existe a previsão de que o condutor que for alvo de fiscalização de trânsito, por exemplo, ele pode ser submetido a testes ali que possam comprovar se ele consumiu ou não bebida alcoólica antes de conduzir o veículo. Esse teste ele pode ser o teste do etilômetro, pode ser exame clínico, provas ali como filmagens, fotografias, enfim, todas as provas admitidas em direito podem ser utilizadas. No entanto, o Conselho Nacional de Trânsito publicou em 2013 a resolução número 432, que estabelece os procedimentos ali para fiscalização de trânsito. E no parágrafo 3º desse artigo 277, existe a previsão de que a recusa ao teste de alcoolemia configura infração de trânsito. Existe toda uma discussão, inclusive uma ação direta de inconstitucionalidade, que contesta a legalidade desse dispositivo previsto no CTB, esse parágrafo 3º do artigo 277 que eu mencionei. Ou seja, se seria legalmente válido, se seria constitucional a recusa ao teste de alcoolemia, se isso não caracterizaria a produção de uma prova em desfavor daquele condutor. Eu não vou entrar no mérito nessa discussão, tá certo? Até porque, como eu disse, existe uma ação direta de inconstitucionalidade que discute isso, que trata disso, e aí eu vou tratar para vocês, trazer para vocês o que é que a lei diz atualmente, o que é que acontece na prática. Ou seja, você vem conduzindo o seu veículo, foi abordado pela fiscalização de trânsito e o agente solicitou que você fizesse o teste de alcoolemia. E aí você simplesmente se recusou, de maneira deliberada, de maneira inequívoca, você optou por não fazer aquele teste. E aí milita em seu desfavor a presunção de que, se não está se submetendo ao teste é porque provavelmente consumiu bebida alcoólica. Aí nesse caso nós temos o cometimento de uma infração de trânsito que está previsto no artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro. Esse artigo ele foi incluído no Código de Trânsito pela Lei 13.281 de 2016, em vigor desde 1º de novembro de 2016, e que passou a prever de maneira expressa a infração pela mera recusa ao teste de alcoolemia. Essa infração ela é de natureza gravíssima, a multa é de R$ 2.934,70, existe ainda a previsão de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo período de 12 meses, além das medidas administrativas de retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado e sóbrio e do recolhimento do documento de habilitação. Então, se esse condutor simplesmente se recusa e possui nenhum ou até um sinal de que ele consumiu bebida alcoólica, então, nesse caso, ele vai ser autuado pela recusa. Se o agente identifica 2 ou mais sinais, ainda que tenha havido a recusa, a autuação se dá, na verdade, no artigo 165 do CTB, e aí o agente tem que fazer o procedimento ali para a lavratura desse auto de infração, preenchendo no termo de constatação. E aí a autuação é no artigo 165 por dirigir sob influência de álcool, que é quando o condutor faz o teste do etilômetro e o resultado é igual ou maior que 0,05 mg de álcool por litro de ar expelido. E aí configura a infração ou havendo recusa, mas se houver 2 ou mais sinais que indiquem ali uma alteração da capacidade psicomotora, e esses sinais eles estão previstos na resolução 432 de 2013 do CONTRAN que eu mencionei. Portanto, gente, recusou o teste de alcoolemia, é infração de trânsito e o agente vai te autuar nesse artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro com essa punição que eu mencionei, em que pese aí as discussões acerca da constitucionalidade desse dispositivo, da forma como a lei está atualmente, né? Esse vídeo nós estamos gravando aqui no mês de agosto de 2021, essas são as exigências aqui, as consequências em razão da recusa ao teste de alcoolemia. Pergunta comum também, professor, recusei o teste de alcoolemia, ainda assim é possível fazer defesa sobre isso? Sim, é um direito constitucional, garantia constitucional. Não quer dizer que você vá conseguir arquivar o auto de infração, que você vá se livrar da punição, até porque se de fato houve a infração e você na defesa não conseguir provar que não houve o cometimento da infração ou que de repente houve algum tipo de erro no procedimento do agente, a punição ela vai ser aplicada nessa medida que eu mencionei para vocês. Então é sempre possível apresentar defesa, recurso a jara e recurso em segunda instância. Aí o órgão julgador depende de quem te autuou, mas é possível legalmente, não é uma presunção absoluta de culpa.
É uma garantia constitucional à defesa, mas existem essas consequências aqui que nós abordamos nesse vídeo. Beleza, pessoal? Você ficou com dúvida? Concorda com algo discordial? Fica à vontade, deixa aí nos comentários. Você sabe que aqui no seu canal Sala de Trânsito a ideia é sempre compartilhar informação para que nós possamos aprender todo mundo junto. Beleza, pessoal? Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.